Meu amigo e minha amiga santista, muito bom dia para você nesta segunda-feira nublada, um pouco chuvosa e até um pouco fria, pelo menos aqui na capital paulista. Nessa segunda-feira, eu, André Siqueira do canal Filho de Peixe, seja muito bem-vindo ao canal em que o torcedor do Santos tem vez e voz. De forma improvisada, na hora do almoço dessa segunda-feira, no primeiro dos dois vídeos que nós teremos hoje, porque ao final do dia eu retorno para a gente falar da convocação ou não do Neymar para a Copa do Mundo e as implicações que isso pode ter, inclusive na rotina do Santos. Nesse primeiro conteúdo, para você que me assiste, e muito obrigado pela sua audiência, mas para você que diz o seguinte, pô André, mas você só traz notícia ruim, André, você só reclama, André, você está amargurado, eu queria te contar uma notícia boa. Porque olha só, nós estamos no caminho certo. Não é hora de baixar a guarda, Santista. A pressão está dando certo. Por que eu estou falando isso? Na coletiva pós-jogo de Curitiba 3, Santos 0, mais uma vergonha protagonizada pelos guerreirinhos da Vila Belmiro e pela Belmirolândia, o técnico Cuca disse que tirou o Mike no primeiro tempo para preservá-lo das vaias. E depois ele foi questionado ali sobre a entrada do Robinho Júnior, por que não o Rony, por que não o Lautaro? E o Cuca disse o seguinte: não, se eu coloco o Rony, ele já entra pressionado. O Lautaro, então, tripressionado. Ele usou essa expressão, tripressionado. Olha que boa notícia, gente. A nossa pressão está dando certo. O fato de nós estarmos cobrando que esse bando de cabeça de bagre, que esses caneludos, que esses pé de ratos sumam do Santos, está surtindo efeito. O Cuca está deixando de colocar esses jogadores horrorosos porque nós estamos pressionando. E é por conta disso que eu quero dizer o seguinte: vamos continuar vaiando o Mike até ele sumir do Santos. É o pedido que eu faço para você. Vem comigo nessa. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe, hype esse vídeo. Considere tornar-se membro do nosso canal. Seja muito bem-vindo à família do canal Filho de Peixe, apoie o produtor de conteúdo independente. Gente, nós não podemos parar. Eu vou utilizar aqui uma metáfora não, eu vou utilizar a mesma analogia que foi utilizada pelo Lucas Mussetti no seu vídeo pós-jogo ontem. O Mike foi expulso pelo seu próprio torcedor de campo. É como se o Mike tivesse tomado um cartão vermelho ontem, mas não da arbitragem. Ele tomou um cartão vermelho das arquibancadas. E aqui é preciso dizer uma coisa. Vocês sabem o quão desconfortável eu fico de criticar o trabalho de colegas da imprensa. Eu acho que isso é antiético, eu acho que isso não é correto e cada um tem a sua audiência pelos seus méritos. Eu sou contra aquele tipo de pessoa que busca audiência atacando pedra nos outros. Mas e o seu conteúdo? Qual é? Mas dito isso, sem atacar ninguém, sem diminuir ninguém, eu quero dizer que foi absolutamente vergonhosa a transmissão do Premier ontem. Porque foi dito por pessoas que eu admiro. O Alexandre Losetti, por exemplo, para mim é um dos melhores comentaristas do país. Não estou nem falando do Grupo Globo. Para mim é um dos melhores comentaristas futebolísticos do país. Um profissional com uma leitura de jogo, uma compreensão tática invejável. E ao lado dele estava o ex-jogador Alex, o meia, que jogou no Internacional, no Corinthians. E foi dito diversas vezes na transmissão que o Mike não falhou em nenhum gol e que as vaias eram injustificáveis. Em primeiro lugar, eu sou contra esse papo de sommelier de vaia. Pessoas que querem dizer o que o torcedor pode ou não fazer. Desde que não tenha agressão, invasão de campo, perseguição a jogador na rede social, a família de jogador, vaiar, tá tudo certo. O torcedor paga o ingresso, paga o sócio, pagou metrô, aí come um lanche antes de entrar no campo, né? Deixa a família em casa, ele pode vaiar quem ele quiser. Ele pode virar de costas para o campo se ele quiser. Então, para começo de conversa, comentarista, jornalista nenhum, por melhor ou pior que seja,
não pode dizer o que o torcedor pode ou não fazer, a menos que estejamos falando de agressão. Aí é condenável. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, para aqueles que disseram que o Mike não falhou em nenhum gol, deem uma olhada na nossa live de ontem, eu mostro a postura patética do Mike, de quem larga a jogada no segundo gol do Breno Lopes. No lance em que o Veríssimo escorrega e o Escobar faz pênalti, o Mike dá um trotinho. Olha, gente, uma das coisas mais pavorosas que eu já vi na minha vida, uma postura de quem não tá nem aí para a hora do Brasil, de quem tá cagando pro Santos, essa que é a verdade. E é por isso que eu digo, gente, continuem vaiando. Na quarta-feira, contra o São Lourenço, provavelmente o Igor Vinícius volta ao time titular. Mas na hora que anunciar no telão da Vila Belmiro os reservas e o Mike constar lá, vai também. Continue vaiando, continue pressionando, continue infernizando a vida deste rapaz. Nessa seara. Sem ameaça, gente, sem violência. Mas continue buzinando na orelha, porque o culpado número 1 é quem fez a proposta, o Alexandre Matos, amiguinho do Mike. O culpado número 2 é o presidente que assinou esse contrato com draconiano. O culpado número 3 é o treinador que escala. Então vamos infernizar a vida de todos eles. Todos eles. Até o Mike sumir do Santos. O contrato do Mike precisa ser rescindido. Ah, André, mas tem mais 2 anos e meio de contrato para pagar? Paga. O prejuízo já está feito, gente. Acredite se quiser, o Santos Futebol Clube será o último time grande da carreira do Mike. Saindo do Santos, ele vai jogar em times de outras prateleiras, porque ele é um ex-jogador em atividade. E aí, para você que acha que, André, você está pegando pesado, olha, que falta de educação, não há motivos para essa perseguição ao Mike, eu queria dizer uma coisa, gente. Vamos aqui analisar o caso de jogadores que estão sem espaço no elenco do Santos. Vamos começar pelo Rincon, que talvez seja um dos casos mais emblemáticos. Eu pergunto para você, o Rincon foi afastado pelas falhas sucessivas que ele vinha apresentando ou só pelo fato de que já não dá mais? Você se lembra de algum jogo em que o Rincon esteve envolvido numa falha capital? Algo que o Rincon tenha feito de forma tão esdrúxula quanto o Mike tem feito desde que ele pisou no Santos. Mas, contra o caso do Zé Rafael, que não tem sido relacionado por opção técnica nas últimas 3 partidas. O Zé Rafael vem jogando mal, se arrastando em campo. Mas tem alguma falha tão capital do Zé Rafael? Você não concorda comigo de que, pelo menos em algum momento, o Zé Rafael jogou bem? Teve momentos de lampejo. O recorte recente é muito triste. É também de um ex-jogador em atividade. Certo? E o Mike, gente? O que o Mike já fez de positivo com a camisa do Santos? Tem algum jogo bom do Mike? Vamos lembrar algumas passagens trágicas aqui, gente. 6-0 contra o Vasco. Vocês lembram como sai o primeiro gol do Vasco? É aquela bola que até hoje ninguém sabe se saiu ou não saiu, mas diante da incerteza de que saiu ou não, o jogador tem que continuar. O que o Mike fez? Levantou o bracinho e parou na jogada. Só um exemplo. Vocês se lembram daquele massacre da Serra Elétrica, Santos e Internacional, que o Barreal fez um gol salvador para muita gente, o gol que livrou o Santos do rebaixamento? Vocês se lembram o que foi a partida do Mike naquele dia? E mais recentemente, galera, o Mike não consegue jogar contra o Velo Clube. E ontem foi mais uma vez. Então, não há mais condição deste senhor, deste cidadão, deste rapaz, continuar vestindo a camisa do Santos. Ele precisa ter o seu contrato rescindido, de preferência hoje. O prejuízo já está dado. Não há mais como reaver esse dinheiro. Acreditem, o Mike não vai para nenhum outro clube grande do Brasil. Não vai. É o último grande clube da carreira dele. Ele é um jogador que está definhando dentro de campo. E, portanto, gente, mais uma vez, sem violência, sem agressão, sem ameaça, sem perseguir família nas redes sociais, porque a esposa, a mãe, o sobrinho, o filho, o tio, o papagaio, o periquito,
o cachorro, o gato, ninguém tem nada a ver com a ruindade do Mike. Ninguém tem nada a ver. São familiares do cara, da mesma forma que você pode não gostar de mim, você faça a crítica a mim, não a minha esposa, não ao meu pai. É assim que a banda toca, certo? Mas vamos continuar na pressão, sem arredar o pé, sem recuar. O Cuca deu a chave. Rony e Lautaro não entraram ontem dentro de campo na Neoquímica Arena lotada, porque eles entrariam pressionados. Vamos pressionar o Mike até ele pedir para sair, como diria o Tropa de Elite. Até ele pedir o boné dele e vazar do Santos. Pegou na bola? Vaia. Tocou para trás? Vaia. Tocou para frente? Vaia. Por muito menos teve jogador expurgado do Santos. Por muito menos. William Maranhão, um volante fraquíssimo, que nunca poderia ter passado na frente da Vila Belmiro, foi contratado. Jogador fraquíssimo. Mas por muito menos, a vida dele foi transformada num inferno. Até que o Santos emprestou ele para lá, para cá, para um monte de lugar. Sumiu do Santos. O destino do Mike deve ser o mesmo. Ele não pode continuar. A gente tem que fazer ele pedir para sair. Estamos no caminho certo. Deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, considere tornar-se membro do nosso canal. A gente volta mais tarde para desvendar o mistério. Neymar, convocado ou não? E como fica o Santos nessa? Um abraço para você, até mais tarde e tchau.